Olá pessoal, então irei discutir aqui com vocês as 5 questões da prova que vocês fizeram na semana passada. Foram 5 questões de interpretação e compreensão textual, então irei chamar a atenção aqui para alguns pontos das técnicas de leitura que a gente vem discutindo ao longo desse período. Então vou trabalhar como se eu tivesse uma certa limitação na compreensão de texto na língua estrangeira, no caso aqui o inglês. Então essa primeira questão aqui, a gente não tem muito um dos recursos que se usam nas técnicas de leitura, que seria uma imagem, né? Então, como é que eu posso me sair numa situação como essa? Bom, eu percebo aqui que o texto não é tão grande, né? Ele é pequeno, né? Então, o que é que eu faço aqui enquanto aluno para resolver uma prova dessa, tentando usar uma lógica de pensamento, matemática, na lógica matemática e me baseando nas técnicas de leitura. Bom, uma das primeiras técnicas que a gente usa ao se trabalhar um texto é o brainstorm, né? Então, brainstorm, normalmente a gente vê aqui o título do texto, se tem subtítulo, vê a fonte, né? Analisa aqui o formato do texto, né? Para a gente começar a ter uma ideia do que possa vir se tratar esse texto, né? Tentar adivinhar o assunto do texto, né? No achômetro, né? Em que a gente acha que vai ser o assunto principal do texto. Enfim, mas como aqui, se eu tiver uma certa dificuldade, não tiver palavra cognata, isso talvez não ajude muito alguns alunos com mais limitações. Mas assim, independente de eu ter um profundo conhecimento do assunto, algumas palavras é fácil de detectar. No inglês, pois elas são muito usadas no cotidiano. Então, uma delas é essa aqui, man, né? Man, homem. Então, o título é alguma coisa, não sei o que, homem, né? Aqui a fonte do texto, ela vem da revista Speak Up, diz aqui o número dela. Não está me ajudando tanto essa fonte se eu tiver uma certa limitação. No entanto, se eu souber algo assim, eu sei que é Speak Up, do que eu sei de conhecimento de mundo, é que a Speak Up é uma revista vendida nas bancas, que ela traz conhecimentos diversos sobre coisas que acontecem no planeta em geral e assuntos políticos, científicos, do dia a dia. E ela trata tudo isso na língua inglesa. Tem até um CD acompanhado. Enfim, então como é que eu faço aqui enquanto aluno? Eu vou aqui direto nas questões que estão em português, para ganhar tempo, né? Então, eu leio aqui, ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra, aí eu fico já ciente que o texto está falando sobre previsão de tempo, né? Aí eu fico pensando, previsão de tempo, homem, aí tem essa palavrinha aqui, weather, né? Então eu vou ler aqui os itens. O aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades, né? O que é que isso aqui tem a ver com a previsão do tempo? A falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. Bom, aqui está falando de previsão de tempo, aí aqui tem a ver alguma coisa com falar, né? Especificando aqui um povo, que são os britânicos, e aqui falar de línguas. Então, meu cérebro já começa a fazer um aquecimentozinho assim. Que relação que esse texto quer me mostrar que tem a ver com clima, com previsão de tempo britânico e língua? Aí eu vou ver a outra questão aqui, o outro item. A importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. Aí eu já começo pois estão insistindo nessa questão de que algo aqui no texto está falando sobre clima, previsão do tempo, falar inglês, né? As diferenças e particularidades culturais no uso de uma língua. Ele está trazendo aqui alguns aspectos que, em relação à cultura de determinados grupos, né? Para se falar uma língua. Então, e o último é que o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. Então eu já estou com uma ideia bem interessante aqui. Realmente esse texto está querendo mostrar que ao se usar uma língua, dependendo da cultura que você se encontra, é muito comum você usar certos temas na conversa do cotidiano ao
praticar aquela língua, ao se comunicar naquele ambiente, naquela sociedade. Então, ele aqui, eu nem li o texto, eu já vi que ele quer me mostrar que, pela lógica, está dizendo que a previsão do tempo, falar de clima, é um hábito comum na língua inglesa. Mas vários países falam inglês. Então, para a gente ter a certeza mais ou menos do que a gente quer saber aqui, eu preciso ler o texto. E eu vou ler com a técnica de skimming. O skimming é aquela técnica de leitura que a gente lê linha por linha o texto, sem se preocupar com detalhes específicos, e o meu objetivo principal é captar a essência da ideia principal do texto, né? Porque a ideia principal é formada de pequenas outras ideias no texto, e juntando essas, vamos chamar de sub-ideias, né? Sei lá se pode chamar assim, mas vamos chamar dessa forma, que vai dar um corpo maior à ideia principal. Então vamos lá. Vamos assim, para ganhar tempo, eu vou fazer como se eu fosse o aluno, né? Eu leio aqui mentalmente numa prova. They say that the British love talking about the weather. Blah. Vamos supor que eu terminei aqui. Nessa leitura que eu fiz, scheme, né? They say that the British love talking about the weather for other nationalities. This can be better. Vamos supor que, para eu ganhar tempo aqui, que eu li. Aí eu percebi, enquanto aluno, que algumas palavrinhas lembram o português. Né? Tem a escrita que lembra o português, e dentro do contexto faz sentido se o que eu estou pensando no que é, como nationalities, conversation, né? Banal, o que mais? Important, pot. Então eu vou vendo que eu consigo sair do canto de alguma forma. Opinion, located, né? Cathedral, seat, computers, etc, etc. Algumas palavras, se eu estudar em inglês só um pouquinho, eu já sei que é nome de lugar, como England, British, que está falando dos britânicos. Algumas palavras que está em inglês é muito conhecido do dia a dia, como love também, man, love. Então assim, eu consigo captar aqui bem rápido, aqui no primeiro parágrafo, um detalhe importante. Ele está dizendo aqui que os britânicos, e aqui falou de britânico, então confirma o pensamento, amam, né, adoram, gostam de talk. Alguns verbos também seria interessante, se eu souber, facilita a minha vida, né? Eles gostam de falar de weather. Só que aí vamos supor que eu não saiba exatamente o que é esse weather, né? Aí ele deu um ponto aí no pensamento. Ele continua outro pensamento aqui, ó. Nacionalidades. Então ele está falando de diferentes nacionalidades aqui. Aí aqui alguns pontos gramaticais que, se eu souber, pode me ajudar, né? Mas vamos supor que eu tenho essa dificuldade. Ele fala aqui, não sei o que, algumas nacionalidades, banal. E ele usa a palavra banal. E está aparecendo aqui na parte do povo britânico, né? Então assim, se eu souber o que é talk, eu consigo matar já algumas ideias aqui. Então ele tá dizendo, vamos supor que talk eu saiba o que é, e é falar. Então, está dizendo que os britânicos adoram, né, falar sobre isso aqui. Mas o que seria isso aqui, esse weather, que eu não sei, né? Aí, bom, já estou compreendendo que os britânicos gostam dessa palavrinha aqui. E essa palavrinha aparece bem aqui. Aí tem homem, essa palavrinha aqui. Aí tem aqui outras nacionalidades. Pela lógica que eu posso tentar entender aqui, é que acha que isso aqui pode ser uma coisa banal. Banal. Né? Banal em que sentido? Em conversação. Então, já está dizendo que essa palavrinha aqui, para algumas nacionalidades, é banal. Mas pela lógica aqui, para os britânicos, não. Então vamos ver aqui. Essa primeira que eu já elimino. Por quê? Porque ele fala bem aqui, ó, o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre coisas banais. Bom, eu não sei se essa palavra aqui quer dizer coisas, né? E eles não acham isso aqui, não são aborrecidos ao falar disso aqui. Ao contrário, eles gostam. Então, pela lógica, isso aqui eu vou ter que dar, por enquanto eu vou deixar ele esquecido, essa parte aqui, né? Esse item aqui. Aí, vamos ver aqui, porque os outros itens têm a ver com a importância de se falar inglês, e o que é que isso aqui tem a ver com a língua. Pela lógica aqui também, ele está falando de meteorologia, falou aqui de previsão de tempo. O título é previsão de tempo. Seria o homem do tempo isso aqui? Os britânicos gostam de falar sobre clima e tempo, né? Bom, aí eu posso também tentar usar meu conhecimento de mundo.
né? O que é que eu sei sobre os britânicos, né? Que é lá aquela região é uma ilha, que o tempo lá ele é muito instável, né? O sol não aparece muito por lá, a maior parte do ano ele é meio cinzento, chove muito. Então, eu acredito, assim, estou tentando pensar com a lógica, que pessoas que moram em lugares nesse sentido, é interessante estar sempre falando sobre a questão do tempo, né? Então, peraí, então estou achando que está falando aqui sobre o clima, previsão do tempo em relação aos britânicos. Os britânicos gostam disso, né? Aí eu vou bem aqui. Aí ele está dizendo que bem aqui algumas nacionalidades acham alguma coisa banal. Provavelmente deve ser esse tipo de assunto, né? Vai ficar falando de clima, de tempo, para algumas nacionalidades, alguns países, não é legal estar falando sobre o clima. Mas pelos britânicos parece que eles gostam. Então eu vou analisar aqui para a gente ganhar mais tempo, né? E aqui são informações a mais, né? O nome do Barry aqui, que trabalha no escritório de meteorologia lá da cidade de Exeter, né, numa pequena cidade do sudeste da Inglaterra. Essa informação aqui não está me ajudando muito em nada, nenhum dos itens aqui. Então vamos ver as outras opções. A importância de se entender meteorologia para falar inglês. Pessoal, se entender inglês, né? Entender sobre meteorologia para falar inglês, tem importância isso? Para falar inglês, não. Mas saber que é um assunto dos ingleses que eles gostam, mas tem nada a ver sobre falar inglês, essa importância. Não, então essa aqui eu também elimino, tá meio sem lógica. Agora, bem aqui tem um ponto interessante, ó, as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. Com certeza. Né, ó, quando você vai falar qualquer língua que você queira aprender, francês, espanhol, português, né, quem não fala português, o japonês, é muito comum refletir um pouco a respeito das questões que acontecem na cultura daquele povo, pois expressões, palavras serão muito utilizadas no cotidiano que tem a ver com a cultura, né? Então, e algumas particularidades, né? Por exemplo, um exemplo aqui rapidinho, é muito comum aqui no Ceará, a gente, de vez em quando um ou outro está falando de forró. Já em algumas outras partes do Brasil, o forró não é tão escutado, então eles não vão falar muito de forró em outras regiões. Então, tem a ver, sim, com as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. No caso aqui, a previsão do tempo. E eles deram como exemplo os britânicos, né? Lá é comum eles falarem no dia a dia sobre o clima. Então, né, vamos ver só essa aqui, porque né, o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês não está falando em conflito, não está chamando a atenção para um conflito de diferentes ideias, não. Ninguém está falando de ideias, não. Está falando de particularidades culturais. Então é essa opção aqui. Vamos para a próxima. Essa aqui também é um textozinho que também não tem imagem nem nada, mas é um texto pequenininho também, dá para sair do canto fácil. Se eu olhar rapidamente aqui, né, não seria o momento de eu olhar agora, mas só para mostrar para vocês como é interessante, ó, eu já de cara vejo algumas palavras que eu mesmo com determinada limitação na língua, eu consigo sair do canto. Ó, university parece com universidade, reduce, reduzir, ó, risk, risco, coroner, coronário, né? American study, o estudo americano. Coronário tem a ver com coração, né? Então, se eu já vi coração aqui, um estudo americano, eu vejo essa palavra aqui, ó, patient, lembra paciente, né? Então aqui tem um número, ó, 10 mil pacientes envolvidos em quê? Pela lógica, eu nem li o texto, ó, no estudo americano. Isso é só um hábito, que como eu já faço isso, meu cérebro já faz essas coisas automaticamente, ó. Né? Se eu souber algumas palavrinhas já em inglês, como world, né? Tem Disney World, world é mundo, né? Então, se eu souber aqui, está falando de um estudo americano que envolveu 10 mil pacientes, né? Ó, around parece com, né? Around, ao redor do mundo, né? Então, os caras fizeram um estudo com 10 mil pacientes, pessoas, né? E aí tem alguma coisa a ver com school, com escola. Aí tem aqui 16, o número 16 está me chamando a atenção, que é esse 16, né? Aí tem aqui University Graduates, né? A graduação universitária. Então, aí eu tenho aqui um ataque. Essa palavra apareceu aqui, hot.
E essa palavra apareceu aqui bem de novo aqui, heart. Então, coronary heart. O que é esse heart? Se eu não souber o que é heart. Então, vamos ler aqui as opções bem rapidinho aqui. Se eu tenho dificuldade, vou logo para as opções. Então, olho também aqui a fonte. A fonte, de novo, é Speak Up, né? Uma revista que fala de assuntos diversos. Então, vamos lá. Em relação às pesquisas, já vi que está falando de uma pesquisa. E eu vi que tem um estudo americano que envolveu 10 mil pacientes, né? Então, a utilização da expressão University Graduate, que aparece bem aqui, ó, né? Em relação a se graduar na universidade, se formar, evidencia a intenção de informar o que é que esse texto está falando em relação à pesquisa que existiu, provavelmente no estudo americano, em relação a essa questão de se formar. Vamos ver as opções. As doenças do coração atacam 10 mil pacientes. Não, onde aparece a palavra 10 mil, né, o número 10 mil, não tem a ver com atacar 10 mil pacientes, doenças do coração. Está falando que é um estudo que envolveu 10 mil pacientes. Então, essa aqui eu já elimino. Não está falando nada de ataque em relação às 10 mil pessoas. Os caras pegaram 10 mil pessoas e foram fazer um estudo. Vamos fazer aqui uns testes. Essas 10 mil pessoas, é isso que ele quer dizer com essa palavra 10 mil. Então, a primeira já eliminei. Aí a segunda. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Ele não está falando de 16 anos. Tem alguma coisa a ver com a escola aqui, né? Graduação também tem a ver, universidade tem a ver com os estudos, então ele está dizendo sobre escola. Se eu soubesse essa palavrinha aqui em inglês, já facilitaria muito a minha vida, né? Live, né? Se eu soubesse também age, então, peraí, então age aqui está falando 16, pela a lógica aqui, esse age deve ser idade, então a idade de 16 anos são, five também é uma palavra que é comum se saber em inglês, quer dizer 5. 16 é 5, não sei o que, a mais aqui, ó, surfer. Surfer lembra sofrer, né? Heart attack, ataque. Eu estou tentando usar uma lógica para inferir algumas palavras que eu possa vir não conhecer. Então, peraí. Heart attack. Falando de doença cardíaca bem aqui, né, do coração. A doença do coração de novo. Então, peraí, já... Coração, coronário tem a ver com coração. Heart está aqui. Heart attack tem ataque do coração. Então, pela lógica, eu vou entender que heart é coração. Então, peraí. As doenças do coração ocorrem na faixa etária dos 16 anos. Vou deixar essa aqui quieta aqui. Vamos para a próxima. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico? Sim, são. Sempre são, mas é isso que o texto está informando? Não, ele não está informando sobre isso. Aqui é uma questão de lógica, não precisa nem ler o texto, né? Os jovens, já eliminei essa e essa, né? Os jovens americanos são alertados dos riscos. Não, a palavra americano, quando aparece aqui, está mostrando que, só para chamar a atenção, que foi um estudo americano. Não é voltado só para o jovem em si, é para que todo mundo saiba do assunto, né? Então o alerta não é especificamente para o jovem americano, e sim para as pessoas em geral, né? E a segunda, o maior nível de estudo reduz risco de ataques do coração? Bom, se eu souber algumas palavras, obviamente vai facilitar a minha vida, né? Então aqui, ó, live é o verbo sair. Obviamente a gente vem estudando isso ao longo do tempo, vocês estão no terceiro ano, e live é um dos verbos que a gente usa muito. É sair, partir, deixar. No caso aqui está dizendo que sair da escola, sair antes dos 16 anos, ele está dizendo que é 5 vezes mais provável para sofrer ataque cardíaco. E die, né? Die também, algumas palavras a gente já conhece, die também é conhecida, é morrer, do que as que se formam. Então ele está querendo informar isso mesmo aqui, ó. O risco de dying, né, de morrer de doenças do coração, é reduzido para as pessoas que fazem universidade. Bom, a relação que ele faz com isso, que eu não sou nenhum estudioso da área, mas provavelmente por uma lógica que a gente tenta compreender o texto, é que quanto mais conhecimento, mais prevenção, mais me alimentar melhor, né? Vou ter essa consciência do porquê eu preciso comer aquilo e não aquilo outro, né? Não quer dizer que porque eu estudei eu vou fazer isso não, porque também é uma questão de atitude, mas ele traz, pelo menos quem estuda vai ter o conhecimento para ter uma consciência mais fundamentada. E aí cabe as decisões
de cada um para aplicar o conhecimento na sua vida. Então, é isso aqui que quer dizer. O maior nível de estudo reduz riscos de ataques cardíacos. Ataques do coração. Essa outra aqui é uma charge, pessoal. Bem aqui ele já fala que é uma charge. Ó. Então, a gente tem que trazer aqui logo à tona que charge tem que ter tom de humor, ironia, né, criticidade. E a gente vê aqui, ó, dois jovens conversando, dois homens conversando, né? Eles tocam, né, um instrumento musical, tocam algum tipo de música. E eu vou ler aqui, antes de ler o texto da charge. Ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a charge sugere que... Aí eu vou ler as opções. Aqui as canções iniciadas com a contagem 1, 2, 3, 4, né, de 1 a 4, fazem lembrar o blues. O blues, com seu ritmo depressivo, alivia o sentimento causado pela matemática. As canções devem se iniciar com a contagem de 1 a 4 para se tornarem tristes. Né? Pessoal, nem li o texto, isso aqui eu já elimino. O que é que tem a ver eu contar de 1 até 4? Né? Vamos começar a música. 1, 2, 3, vai! No caso vai até o 4, né? Para poder ela ser triste... O que é que isso aqui tem a ver? Isso aqui não tem nada a ver isso aqui. Então eu já elimino essa de cara por uma questão de lógica. Próximo. O blues, assim como a matemática, consegue despertar um sentimento inspirador. E a última, o sentimento despertado pela matemática serve como motivação para o blues. Bom, vamos ver o que é que o rapaz diz aqui. Ele fala assim: I start every song by counting 1, 2, 3, 4. Ele fala que toda canção ele começa contando 1, 2, 3, 4 para começar a tocar. Aí ele explica aqui, ó, because, né? Terceiro ano tem que saber o que é because. Because é quando eu vou explicar algo, né? O porquê, ele vai dar a razão do porquê. Ele faz isso, conta de 1 a 4. Ele fala, it reminds me of math. Ele diz que lembra ele matemática. E math, ele considera matemática uma coisa depressed, né? Depressiva. And that helps me sing the blues. E isso me ajuda a tocar o bluos. Bom, aí eu vou também usar o conhecimento de mundo. Não sei se vocês sabem, mas o blues, né, a palavra blue pode ser azul, mas também é remetida em inglês a questões de tristeza, né, uma coisa blue. E o blues, o ritmo do blues tem esse lado, esse viés da coisa triste. E o rapaz acha que a matemática, quando ele lembra da matemática, dá um sentimento de depressão, e esse sentimento de depressão inspira ele a tocar um blues mais legal. Então, pela lógica aí, é que essa aqui não pode ser, porque para ele a matemática não inspira. Ao contrário, dá um sentimento de depressão. Agora, esse sentimento de depressão é que depois inspira para o blues, não para a matemática. Então, isso aqui também se elimina. Né? A canção iniciada com a contagem, essa aqui a gente já eliminou, né? A canção iniciada com a contagem de 1 a 4 faz lembrar o blues. Não é a canção, não é porque eu conto de 1 a 4 que a canção faz lembrar o blues, não. É o fato, na hora de eu contar, eu lembro da matemática, me traz um sentimento de depressão. E aí inspira não a lembrar do blues, mas a tocar o blues. Então fica assim, o blues com seu ritmo depressivo alivia o sentimento causado pela matemática. Ele não quer dizer que alivia o sentimento, ao contrário. Ele quer sentir essa deprê da matemática para se inspirar, ele não quer que alivie, não. O sentimento despertado pela matemática, que no caso é a deprê, serve de motivação para o blues. No caso do rapaz aqui, desse rapaz, ele disse que é. Ok, então é essa a opção. Próximo. Tira em quadrinho, tem um tom de humor. Né? A gente está vendo aqui três momentos. Né? E estamos vendo dois personagens, um mais velho e um mais novo. Né? Então vamos ver aqui as opções. O item. A tirinha é um gênero textual que, além de entreter, né, trata de diferentes temas sociais. No caso dessa tirinha, a fala no terceiro quadrinho, né, revelam, né, o foco do tema. Então ele quer saber que tema foi esse do quadrinho. Está chamando a atenção. Então aí tem as opções. A curiosidade dos filhos ao interpelar o pai, né, ao questionar os pais, a curiosidade
É isso que está chamando a atenção? Não sei, vamos para a próxima. A desobediência dos filhos em relação aos pais, a paciência dos pais ao conversar com os filhos. Então eu já vi que um é o pai e o outro é o filho, né? Pela lógica aqui. A postura questionadora dos filhos em relação aos pais, o cansaço dos pais em repetir as coisas para os filhos. Bom, realmente quem tem criança, né, vê que tem várias fases. Tem as fases dos porquês, tem as fases depois não é desafiar o pai, mas é questionar alguns pensamentos, é uma fase mais avançada. Tem também fase da desobediência, tem a curiosidade, que é a fase dos porquês, e etc, etc, etc. Né? Vamos ganhar tempo aqui. Então vamos ler aqui os 3 momentos. I'm tired of your debate, everything that I say. Então o pai que está falando aqui, né? Olha o rabicho do balãozinho apontando para o pai. E olha a cara que ele tá, não é muito alegre não a cara dele. Mas o menino tá olhando na dele. Né? O pai está dizendo que está cansado dos debates do filho em tudo que o pai diz, né? Aí ele continua falando aqui no segundo momento. I want you to remember 2 words. Eu quero que você lembre 2 palavras. Ele fala, don't question me. Ele diz isso para o filho dele. Não me questione. São 3 palavras, né? Aí o menino, que o pai já estava reclamando que ele questionava direto, o menino questiona de novo. But, não é que ele questiona, ele retruca, né? Então ele, but that's 3 words, né? Mas isso são 3 palavras. E isso irritou o pai de novo. There you go again, lá vai você de novo. Então, bom, pela lógica aqui que a gente leu, é essa postura aqui, ó, a postura questionadora dos filhos em relação aos pais. Né? Esse menino aqui está numa fase de questionar, e isso o pai não está gostando. Então o tema é esse. E a próxima e última, a gente vê que é um cartão postal. Cartão postal é um texto em formato de cartão postal. Então eu vou ler aqui rapidinho. Eu estou vendo aqui pinguim, né? Estou vendo aqui borboleta, mas aqui é selo. Né? Então a foto tem a ver com isso aqui. E eu vou ler aqui as opções e o item. Os cartões postais costumam ser utilizados por viajantes que desejam enviar notícias dos lugares que visitam, parentes e amigos. Publicado no site do projeto Andrew, o texto em formato de cartão postal tem o propósito de... Então, vou ver as opções. Comunicar o endereço da nova sede do projeto dos Estados Unidos. Bom, não sei se vocês sabem, mas todo cartão postal a gente sempre coloca o endereço de onde você está enviando. Mas será que o objetivo desse texto aqui é para saber desse endereço? Né? Pela lógica aqui, eu acho que se fosse, não precisava nem do texto, não. O cara manda só o cartão postal, o texto está lá, se você quiser responder, está aqui o endereço. Eu acho que não é muito esse não, eu vou tirar esse por enquanto, né? Por uma questão de lógica. Vamos para a próxima aqui. Convidar colecionadores de cartões postais a se reunirem? Bom, uma opção, vamos ver se é. Anunciar uma nova coleção de selos para angariar fundos para a Antártica? Não sei, vamos ver aí. Divulgar às pessoas a possibilidade de receber um cartão postal da Antártica? Vamos ver. Solicitar que as pessoas visitem o site do mencionado projeto com maior frequência? Bom, se é projeto normalmente precisa angariar fundos, né? Ele precisa... Se não é fundos, ele precisa ser chamado a atenção para que, pois os estudos desse projeto normalmente têm uma importância para a sociedade, para o mundo. Então vamos ver o que eles querem chamar a atenção aqui. Eu já acho que eles estão falando da Antártica. Né? Então vou ler aqui. Ó, Send us a postcard, está pedindo para... Ele diz assim, nos envie um cartão postal em um envelope, né? Com o seu nome, endereço. Postcard stamps são selos, com um selo, e what you'd like to know about the Andrew Project, e o que você gostaria de saber sobre o projeto Andrew, ou questione, ou uma pergunta you have about Antarctica, ou alguma curiosidade que você queira saber sobre a Antártica. And we'll send a postcard to you from the ice, e nós enviaremos para você um postcard do gelo. Bom, então acho que ele quer chamar aqui a atenção para que as pessoas lembrem-se que a Antártica existe, que ela, apesar de ser povoada, de alguma forma ela tem que ser lembrada, e esse projeto é para isso, né? A gente sabe que nos polos, né, tem a questão do aquecimento global, também tem aquela
a questão dos animais que vêm por lá. Então, eu acredito que esse projeto quer mostrar, chamar a atenção para que as pessoas lembrem-se que a Antártica existe e a sua importância no planeta, né? A sua biodiversidade, a questão do gelo, não sei exatamente o que o projeto faz, mas pela ideia geral deve ser por aí. O raciocínio, então, é divulgar às pessoas a possibilidade de receberem um cartão postal. Bom, pessoal, é isso. A prova de vocês já foi enviada para o e-mail de vocês. Um abraço a todos. A prova corrigida, né?